nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós queremos ouvir o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar às nossas vidas. E eu quero, amados, que nós estejamos, todos nós, com os nossos ouvidos abertos, mas acima de tudo, com o coração receptivo à palavra de Deus. Com o coração aberto para que a palavra de Deus possa entrar e estar guardada dentro do nosso coração. Mais uma vez quero convidar os irmãos a lerem Gênesis capítulo 37, versículos 5 até o 9. Nos diz a palavra: certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem o que eu vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda dele por causa dos sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos porque mais uma vez estamos reunidos aqui para louvarmos e glorificarmos o teu nome. Nós queremos pedir, Santo Espírito, que tu venhas nos envolver nesta noite, falar aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui alimentados para a tua honra e para a tua glória. E assim, Senhor, termos forças para vencermos as adversidades, vencermos as dificuldades e sairmos vencedores, assim como José foi vencedor. Senhor, nós te louvamos em todas as coisas, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Meus amados, a bênção da escolha certa. Quando nós fazemos as escolhas certas, nós somos abençoados por Deus. Da mesma forma, quando fazemos as escolhas erradas, nós recebemos sobre a nossa vida a maldição da escolha que não foi segundo a vontade do Todo-Poderoso. José era um jovem de 17 anos aproximadamente, muito jovem, mas era um jovem, amados, temente ao Senhor. Era um jovem que tinha comunhão com o Todo-Poderoso, um jovem que andava aos pés do Criador, um jovem que tinha uma comunhão perfeita com o Senhor. O Senhor, amado, olhava para José e tinha carinho para com aquela vida. E no decorrer da sua história, José, ainda na sua juventude, na sua adolescência, ele começou a receber sonhos de Deus, passou a receber sonhos do Senhor, e o Senhor falava com ele, e o Senhor ensinava a ele como ele deveria portar-se no decorrer da sua história, como deveria ser a sua caminhada, como deveria ser o seu agir. E José, amados, era um jovem atento à palavra do Todo-Poderoso. Foi um jovem que soube fazer a escolha certa. Foi um jovem, amados, que escolheu corretamente e o Senhor o colocou no centro do seu plano. Olha que bênção, irmãos. O Senhor tinha um plano para toda uma nação, para todo um povo. E quem foi que o Senhor escolheu? José, 17 anos aproximadamente. José, amados, um adolescente, tinha mais uma série de irmãos, mas mesmo assim o Senhor optou por José. Eu quero falar para você que Deus também tem planos para cada um de nós. O Senhor quer fazer grandes coisas através da nossa vida, o Senhor quer te usar poderosamente, mas é preciso que nós entendamos isso e coloquemos a nossa vida à mercê, à disposição do Criador, para que a vontade do Eterno se manifeste na nossa existência, irmãos. E quando nós optamos pelo Senhor, é a escolha certa e seremos abençoados e o Senhor moverá poderosamente na nossa existência. E José chegou diante dos seus irmãos e disse: sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. E ainda no versículo 9, depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho.
Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Amados, é muito interessante, porque o Senhor, quando Ele nos dá a palavra, quando Ele nos dá a direção, nem sempre nós vamos agradar aqueles que são próximos a nós, porque as pessoas enxergam todas as coisas com esses olhos. Nem sempre as pessoas estão com os corações abertos, estão dispostos a entender, a buscar a direção do Senhor, o discernimento de Deus. Com Jesus também não foi diferente, irmãos, por incrível que pareça. Jesus, quando Ele começou a fazer a sua obra, os irmãos olharam para Ele e falaram: Você é filho de nosso Pai? Quem é você para se colocar como Messias? Evidentemente que essas palavras não estão na Bíblia, mas nós estamos aqui supondo que falaram coisa parecida ao Senhor Jesus. Os irmãos de Jesus, amados, rejeitaram a Jesus. Não quiseram andar segundo a vontade do Criador. No decorrer da caminhada, no decorrer do ministério de Jesus, aqueles também foram tocados pelo Espírito Santo e entenderam a obra do Eterno e voltaram as suas vidas para o Criador. Com José também foi assim, irmãos. José, o Senhor tinha um plano para a sua vida, um plano que não era coisa pequena, mas era um plano gigantesco, extraordinário, que por incrível que pareça, nos alcançou hoje, muitos milhares de anos à frente. A vida de José, ela tem uma importância muito grande na nossa vida hoje. Olha só como o Senhor faz. Mas era um adolescente, apenas 17 anos. Você que é adolescente, você que é jovem, talvez você não esteja ligado no Senhor, a tua cabeça não esteja ligado no Senhor. Ou você que tem um pouco mais de idade, também talvez não esteja ainda ligado no Todo-Poderoso. Mas eu quero falar para você que o Senhor te dê sonhos. Amém? Que o Senhor te dê sonhos, para que você possa andar com o Todo-Poderoso, firmado no Senhor, firmado no Criador. Quando nós lemos o versículo 37, versículos 18 e 20, nós vamos ver, irmãos, que os irmãos de José, ao ouvirem que ele tinha a palavra do Senhor, que ele tinha o plano de Deus na sua vida, eles ficaram enfurecidos, amados. Ficaram enfurecidos. A Bíblia diz que eles ficaram com ódio de José. Mas realmente foi o ódio, irmãos. Haja vista que eles chegaram a fazer planos para matá-lo, planos para destruir José. Nós poderíamos muitas vezes relevar: é um adolescente, não sabe o que diz. Mas quando, irmãos, quando o Senhor quer nos usar, o inimigo levanta ao nosso redor as pessoas com uma fúria contra a nossa vida. É diferente, amados. Você pode até olhar para alguém e falar: é um adolescente, não sabe o que faz, não sabe o que pensa, não sabe como agir. Mas quando essa pessoa levanta no poder e na autoridade do Senhor, todos aqueles se levantam contra ele também. É assim, queridos, e nós precisamos estar atentos. Com José também foi dessa forma. Ele fez a escolha certa, ele escolheu servir ao Senhor, mesmo quando ele viu que as coisas ficaram difíceis, que a situação ficou escura para ele, ficou complicada, que a porta fechou-se para ele. Não desistiu dos caminhos do Senhor, mas persistiu, andou, caminhou, seguiu em frente, amados. Nós precisamos seguir em frente a cada instante da nossa existência. Nós não podemos de forma alguma desistir do Senhor. Nós não podemos desistir do Senhor. Gênesis capítulo 37, versículos 18 até o 20. Vou ler para vocês. Eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Irmãos, eram pessoas próximas, eram irmãos de sangue, mesmo pai, mesma mãe. Mas, queridos, o inimigo faz dessa forma. Talvez a tua família levante-se contra você porque você serve ao Senhor. Talvez o filho levante-se contra você. Talvez um familiar levante-se contra você, a cidade pode levantar-se contra você, mas persista no Senhor, siga no caminho, porque quando os inimigos aparecem, é porque estamos no caminho certo, é porque estamos andando no caminho certo, amados.
e estamos dentro do plano do Senhor e fizemos a escolha certa e certamente seremos abençoados. O amado José, o Deus Todo-Poderoso tinha um plano naquela vida. O Senhor queria fazer algo grandioso através de José. E nós vemos, amados, que quando nós persistimos no Senhor, quando nós não abrimos mão de Deus, pode até vir as dificuldades, vir os problemas, vir toda uma tormenta contra a nossa existência, mas se nós persistimos, o Eterno vai nos favorecer, Ele vai abrir as portas, Ele vai nos dar condições de passar a igreja, Ele vai nos dar condições de seguirmos em frente. Mas eu quero falar para vocês, amados, são para poucos. José mais 11 irmãos, apenas José, 11 irmãos contra ele, 11 irmãos contra. Olha só como são as coisas, são poucos, amados, são poucos que estão dispostos a pagar o preço, poucos que estão dispostos a amar o Senhor acima de todas as coisas. É porque, amados, andar com o Senhor exige dedicação, consagração, santidade, uma vida aos pés do Mestre. Gênesis 39, versículo 7, está escrito: aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Irmãos, quando nós abraçamos o Senhor Jesus, quando nós declaramos o nosso amor ao Senhor, quando nós entendemos que não há nada mais importante a não ser andar nos caminhos do Todo-Poderoso, a não ser fazer a vontade do Senhor, quando nós entendemos assim, irmãos, nós vamos ver que o inimigo há de levantar-se contra a nossa vida, há de levantar-se. José, os irmãos levantaram-se contra ele, mas não conseguiram pará-lo, Pensaram em matá-lo, mas acharam por bem jogá-lo num buraco, numa cisterna, assim o fizeram. Passava por ali uma caravana de mercadores, venderam o irmão como escravo. Onde estava o coração, amados? Quando as pessoas, queridos, não olham para o Senhor, o seu coração torna-se de pedra. Não existe misericórdia, não existe piedade, não existe zelo, não existe amor, não existe afeto, não existe nada, queridos, não existe nada, porque as pessoas olham para aquilo que lhes é interessante. E José foi vendido como escravo para o Egito, e aquela caravana o levou, e ao chegar ali, irmãos, ele foi vendido para um senhor chamado Potifar. Potifar o recebeu, levou para sua casa, e ali José, sempre na fidelidade ao Todo-Poderoso, ele conseguiu ganhar a confiança naquele lar. Ele era uma espécie de mordomo, e ele conseguiu ganhar a confiança. Estava já um pouco melhor, mesmo longe da família, ali como escravo, sem os direitos comuns àqueles que são livres, mas já estava um pouco melhor, já tinha um teto, já tinha alimento, tinha a confiança do seu Senhor, e fala a palavra que ele também comia do bom e do melhor que era oferecido naquela casa. Mas o maligno, irmãos, quando sabe que você tem um plano, às vezes as coisas dão uma melhorada, mas ele não para. Ele quer destruir, porque ele sabe que Deus tem um plano na nossa vida. As coisas muitas vezes, irmãos, ficam difíceis, ficam complicadas, e você olha e você não sabe, não vê a solução. Talvez você vê seu esposo que fica bem rebelde, bem duro, bem ruim, a esposa que fica ruim, os filhos que tornam-se intratáveis. Talvez você olhe e diga: o Senhor esqueceu de mim, e abrimos a boca e murmuramos bastante. Mas, amados, nem sempre é que eles esqueceram, mas é porque o maligno quer destruir você, e ele usa aqueles que são próximos, para tentar abalar a tua fé. E quantos desistem da caminhada do Senhor? E quantos desistem? E quantos? Nesses dias de carnaval, por exemplo, quantas esposas queriam acompanhar seus esposos na folia, não queria deixar seus esposos sozinhos e morreram espiritualmente.
perderam a comunhão com o Senhor, porque abraçaram o mundo, abraçaram aquilo que não era de Deus. O maligno, ele levanta, e se nós não tivermos atenção, nós vamos cair, porque ele quer derrubar você. Com José, amados, estava ali já numa situação um pouco melhor, quando a mulher de Potifar olhou para aquele camarada e disse: olha que camaradinha bonito, vem cá, vem cá, vamos ter uma conversa aqui meia próxima. Mas José, irmãos, tinha no seu coração amor por Deus. José tinha no seu coração amor pelo Senhor. Era o amor intenso que não o fez murmurar quando foi jogado no buraco, o amor intenso que não o fez murmurar quando foi vendido como escravo, o amor intenso que não o fez murmurar quando estava sozinho lá no Egito, e isso por volta de 17, 18 anos de idade. Um jovem, um adolescente. E José amava o Senhor. E quando a mulher de Potifar convidou para que ele estivesse na sua cama, ele rejeitou, porque ele sabia que era melhor ser fiel ao Senhor, a ter momentos de prazeres para satisfazer a carne. Ele rejeitou, amados. E nós precisamos aprender, queridos, que nada é mais importante do que Deus na nossa existência. Nós precisamos morrer a dar lugar a Satanás na nossa vida. É melhor morrermos, amados, porque se nós morrermos, vamos para os céus, e se nós dermos lugar a Satanás na nossa vida, a passagem para o inferno está comprada, e Satanás paga essa passagem. É preciso muito cuidado, queridos, para que nós não venhamos a errar o caminho, mas vivermos a palavra de Deus. E ali a mulher de Potifar chamou José para que entrasse no quarto com ela e deitasse com ela, e ele preferiu ser fiel ao Senhor. E quando ela viu, amados, que José havia rejeitado, ela fez toda uma confusão e conseguiu montar todo um problema a ponto do seu senhor levá-lo e mandá-lo prender. E ali estava, amados, José numa situação novamente complicada, difícil, agora nas masmorras do Egito, preso. Aí sim que a situação ficou difícil, irmãos, porque não era como hoje, que tem um advogado para soltar você. Não era assim. Estava preso, ia depender das autoridades olhar para você e achar por bem te soltar. Não tinha ninguém por você, ele escravo, não era egípcio, estrangeiro. Situação extremamente complicada, irmãos, muito difícil. Mas José persistiu, amados. José persistiu na firmeza no Senhor. José não abandonou os caminhos do Todo-Poderoso. José não deixou o Senhor. E quando as coisas apertavam, amados, aí é que ele era fiel ao Criador, aí que ele era fiel ao Senhor. Precisamos dessa fidelidade, igreja. Precisamos dessa fidelidade para que nós possamos ser abençoados pela escolha certa na nossa vida. Em Gênesis capítulo 39, versículo 20, está escrito: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Talvez se fôssemos nós e estivéssemos presos, olharíamos para os céus e falaríamos: não tem mais esperança. Mas o que posso eu fazer? O que posso eu fazer? Fecharam-se todas as portas, mas foi ali, irmãos, no interior de uma prisão, cercado por grades, que apareceu o Senhor a José e manifestou a sua graça na sua vida. É assim que o Senhor faz, queridos. Quando nós persistimos na presença do Todo-Poderoso, onde quer que você esteja, o Senhor vai ao teu encontro, o Senhor age na tua existência, Ele abre o teu coração, Ele enche o teu coração de paz, enche o teu coração de esperança, irmãos. O Senhor, queridos, Ele não abandona os fiéis, não deixa os fiéis. Se você é fiel ao Senhor, amado, prepare-se para experimentar. Se você é fiel ao Senhor, prepare-se para experimentar o mover de Deus na tua vida. Prepare-se para experimentar, porque o Senhor moverá de uma forma sobrenatural, moverá de uma forma intensa no teu coração.
creia, você não foi abandonado pelo Senhor, não foi abandonado. Talvez a tua prisão não seja o cárcere do Egito, mas talvez a tua prisão seja um problema familiar, seja uma enfermidade, outra série de problemas, irmãos, que aparece na vida da gente. Talvez seja essa tua prisão, aquela que te impede de fazer as coisas, que te impede, e você olha e já não vê mais solução, já não vê mais por onde encontrar a saída, onde encontrar uma saída. Eu quero afirmar para você que é nesse momento da dificuldade, que Deus olha para você e Deus estende o braço sobre a tua vida, e o Senhor te liberta, e o Senhor coloca você de pé, porque Deus tem um plano na tua vida, e Ele não permitirá que as grades da prisão te impeça de fazer aquilo que Ele quer, irmãos. Com José foi assim, amados, um jovem, aproximadamente 17 anos, 11 irmãos, todos os irmãos contra ele. O Senhor falava ao seu coração, ele testemunhava daquilo que Deus falava ao seu coração, mas não conseguia mover o coração dos irmãos, não conseguia receber o carinho dos irmãos. Talvez da mesma forma você fale do amor de Deus, daquilo que Deus tem para o teu próximo, e você não vê o resultado. Mas você não pode parar, porque é a voz do Senhor que está na tua boca, é o Senhor falando por você. Continua, porque se você continuar, você verá Deus agir, Deus fazer o milagre na tua existência. Ainda, irmãos, em Gênesis capítulo 41, versículo 40, está escrito: você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Essas foram palavras do rei do Egito, irmãos. Mas José, o cara do buraco, que estava no buraco, aquele que foi vendido como escravo, aquele que não deitou com a mulher de Potifar, que foi jogado nas prisões, agora o rei olha para ele e diz: só eu terei mais autoridade do que você no Egito. Só eu terei mais autoridade do que você no Egito. Esta é a história, irmãos, que inicia-se aos nossos olhos fracassada, de um adolescente sem futuro, de um adolescente que não tinha nenhum tipo de horizonte. Mas é assim que o Senhor faz, povo dos céus. Eu quero falar para você, Deus tem um horizonte para você. A cada um de nós que estamos nesse lugar, Deus tem um horizonte. Talvez nós não consigamos enxergá-lo, talvez nós não consigamos vê-lo, mas o Senhor tem um plano para a tua existência. Basta que você faça a escolha certa. Basta que você faça a escolha certa. A bênção da escolha certa virá sobre a tua vida. José, esse jovem que ficou um tempo na prisão, curtiu um pouco das dificuldades da prisão. Ali por volta dos 30 anos de idade foi levantado como a segunda autoridade do Egito. E o Egito, irmãos, naquela época era um império. Eram os Estados Unidos dos nossos dias, talvez até mais importante. E ali estava José no comando, porque ouviu a voz do Senhor, porque não desistiu, porque não se corrompeu, mas porque abraçou o Senhor, optou pelo Senhor. E eu quero falar para você que me ouve, faça essa experiência com Deus, faça a experiência com o Senhor, viva em fidelidade ao Todo-Poderoso, ame o Senhor com todo o teu coração, medita na sua lei de dia e de noite, assim está na palavra, e você verá o mover de Deus de uma forma surpreendente na tua existência. Mas é preciso, amados, mas é preciso olhar para o Senhor, e quando vier as dificuldades, precisa levantar a cabeça, porque o Senhor te dará forças, o Senhor te fará vencer os problemas, vencer as dificuldades, porque Deus é contigo, igreja, Deus é contigo. Mas se nós baixarmos a nossa cabeça, olharmos para baixo e concluirmos que fomos abandonados pelo Senhor, ou que viver Deus é muito difícil,
nós estaremos literalmente ferrados. Porque não tem como alcançarmos o favor do Todo-Poderoso. Amados, amar o Senhor é uma necessidade. Amar o Senhor é uma necessidade. Fazermos escolhas certas na nossa vida é uma necessidade. Fazermos escolhas certas, irmãos, é uma necessidade. Gênesis capítulo 46, versículos 2 e 3. Ouça o que diz a palavra. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Esse era o plano de Deus, amados. Este era o plano de Deus. Foram algumas décadas de dificuldade. O Senhor precisou quebrar uma nação, quebrou o Egito. O Senhor precisou colocar um estrangeiro escravo na liderança daquele país, para que a paz voltasse àquele lugar, para que a fome fosse retirada daquela região, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. E o plano de Deus, amados, era exatamente era honrar Jacó, era honrar ainda Isaac, e honrar um pouco mais atrás a Abraão, ao qual o Senhor havia feito uma promessa: de ti farei uma grande nação. Abraão não viu a promessa, passou para Isaac, Isaac começou a vê-la, passou para Jacó, também não contemplou, passou para José, José preparou o caminho, e 400 anos depois, daquele país, Moisés tirava aproximadamente 3 a 4 milhões de pessoas. Esta é a promessa do Senhor. É assim que Deus faz, amados. Mas o Senhor precisou de um adolescente de 17 anos na história. O Senhor precisou de um jovem preso. O Senhor precisou de um cara de uns 30 e poucos anos para estar à frente de uma nação poderosa, para que a sua promessa a Abraão, Isaac e Jacó se tornasse uma realidade. Talvez nós não saibamos qual a promessa de Deus para a nossa vida, mas eu quero falar para você, uma eu tenho certeza absoluta, porque há 2000 anos atrás, lá na nossa pré-história do cristianismo, o Senhor olhou para nós e disse, promessa para você, para nós, 2000 anos atrás: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. É uma profecia exclusiva para cada um de nós. E se nós tomarmos posse dessa profecia, irmãos, eu não sei quando veremos lá na glória, mas talvez ali contemplaremos milhares e milhares de pessoas que através da tua pregação foram inseridas no reino dos céus. Ovelhas que geram ovelhas, ovelhas que geram ovelhas, ovelhas geram ovelhas, não geram vacas, cavalos, enfim, ovelhas geram ovelhas. Servos do Senhor pregam o Evangelho, promessa de Deus, profecia de Deus para a tua vida. E ovelha gera outra ovelha, que gera outra ovelha, que gera outra, que gera outra, e vai por aí. Amém? 75 pessoas entraram no Egito, junto com Jacó e a família. Quase 4 milhões saíram liderados por Moisés. Tudo começa assim, povo. Tudo começa dessa forma. É você, mas é você com Deus. É José, mas era José com Deus. Não tinha ninguém com ele, só ele e Deus. 17 anos, deserto, preso, terra estranha. E o Senhor fez que a sua fidelidade, a sua escolha certa, que foi a escolha em continuar fiel, resultasse em tão grande bênção. E eu quero falar para cada um de vocês, para nós, eu quero falar para nós, façamos a escolha certa na nossa vida. E hoje a escolha certa é amar o Senhor acima de todas as coisas,
Porque quando amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos seguir em frente com prazer e alegria no Senhor. O nosso coração será cheio de prazer, será cheio de alegria. A paz do Eterno nos envolverá e veremos a grande glória do Senhor na nossa existência. Se prepare, igreja, para ver o que Deus tem para fazer com você. Talvez aqui você não vai contemplar. Talvez aqui você não contemple, aqui na terra você não contemple. Mas um dia estaremos ali na glória e o Eterno mostrará a tua posteridade. Mostrará. E o Senhor mostrará para você a tua posteridade. E apontará, claro, estamos conjecturando, e apontará para um lado dos céus e falará: vê aquela multidão? São teus filhos. São teus filhos. Porque você persistiu. Você não desistiu, você amou primeiro, e hoje eles estão aqui porque você falou para um, falou para dois, e assim foi multiplicando. Amém, amados? Que façamos isso para a honra e para a glória do Senhor, que façamos a escolha certa, a escolha abençoada, e assim experimentaremos o poder de Deus na nossa vida. E o Senhor te envolverá e te guardará de todas as formas possíveis e imagináveis, porque Deus é conosco. Amém? Eu quero que você medite na tua vida, que você fale para o Senhor: Deus, eu quero optar por Ti, eu Te escolho na minha vida, eu Te escolho na minha vida, porque eu quero viver cheio do Teu Espírito, eu quero ser um contigo. Amém? Faça assim para o Senhor. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos por tudo quanto tens feito na nossa vida, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu zelo. Oh Deus, muito obrigado, Pai amado, porque um dia tu olhou para nós, estendeu as tuas mãos e nos guardou, Senhor Jesus. E eu quero nesta noite pedir que tu abra nosso entendimento, nos dê o discernimento, Senhor, para que nós possamos fazer a escolha certa, a escolha de andar contigo, de te servir, de te adorar, de te glorificar, de te bendizer todos os dias da nossa vida, meu Deus. Faça segundo a tua vontade nas nossas almas. Abençoa-nos, Pai, e dá-nos firmeza na tua palavra. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 524.